E aí, olha só, experiência projetiva hoje, número 25. Deixa eu me ajeitar aqui, rapaz. Hoje nós vamos falar com a dica aqui do Gabriel, nosso inscrito. Ele deixou no comentário uma dica de tema, né? Sobre a organização dos espíritos, curiosidades, sobre como que basicamente pode ser a existência deles nos umbrais, né? Como que são, como que se organizam, como que é a vida deles lá, né? Sobre como você pode ter cuidados com os espíritos e tal. Dá pra fazer uma linha inteira de vídeos aí. Mas para começar a falar desses temas, eu acho muito legal a gente começando sobre hierarquia. É muito interessante que falemos de hierarquia espiritual, porque é da nossa cabecinha. Deixa eu ver se eu consigo desligar o Wi-Fi sem mexer aqui, que o Wi-Fi tá ligado. Senão alguém vai me mandar mensagem. Aqui. E consegui. Aí. É bom que a gente fale sobre hierarquia, para que entendamos realmente o que diferencia, o porquê que existe. E realmente... Peraí, me ajeitar aqui também. Aí, mexi lá. E por que existe essa divisão? Primeiro se entende em hierarquia. Vamos pensar assim. A nossa cabecinha, nossa mente humana e a nossa capacidade de compreender a natureza e o universo à nossa forma é através das imagens, é através dos sentidos. E quando nós humanos, percebemos os sentidos e buscamos identificar as coisas, nós catalogamos as coisas. E isso é uma coisa exclusivamente do ser humano por causa da faculdade da racionalidade. A racionalidade, o ser humano começa a catalogar. A gente gosta de definir classes, condições, níveis, nomes e separa. Tanto hoje que você vê que tudo é muito grupinhos, diversidades. Isso é um padrão que nós humanos empregamos no universo. Tanto que, quando paramos para pensar em raças superiores de espíritos ou raças extraterrestres, qualquer outra coisa que seja, nós pensamos que eles devem seguir o padrão que a gente segue. Então, é o ET que viaja de nave, porque a gente usa avião, a gente usa carro, então basicamente o universo inteiro e todo o infinito galáctico deve seguir o mesmo padrão que a gente. Nós gostamos de catalogar e definir hierarquias por códigos alfabéticos. É o nosso modo de organizar, é como funciona a nossa mente. Principalmente para a nossa compreensão de níveis, de graus. Primeiro pense que para você saber o nível de algo, você compara isso consigo próprio. Então a humanidade usa o nível de si próprio para se comparar com as outras coisas, né? Tamanho, por exemplo, quando você está perto de algo grande ou pequeno, não quer dizer que essa coisa seja grande ou pequena, mas você acaba definindo que seja porque você comparou aquilo com você. Mas aquilo, na verdade, ela é do tamanho que ela é, não é grande nem pequena. Você compara aquilo, é o nosso modo egóico de ver as coisas. Mas para nós, nesse momento evolutivo, pensar em questões de hierarquia, pensar em questões de organizações, pensar em catalogar as coisas para uma melhor compreensão é muito necessário e pode ser útil, desde que não se caia em um fanatismo com relação a isso. Porque as pessoas que começam a fazer isso com questões ainda mais religiosas, parece que nem estão atrás de uma religiosidade, mas em sim de um duelo, parece um UFC espiritual. Quem é mais poderoso? É Cristo ou é Krishna? Quem é mais fodão? É o capeta? O Baal? É não sei o que das hierarquias inferiores? E fica, cara, nesse... como que se chama? Nesse fanatismo, nessa cegueira. Vamos usar de várias bases para fazer esse tema. Vou usar aqui um pouco do Livro dos Espíritos, vamos fazer uma leitura de umas partes aqui que falam justamente sobre isso. Vamos falar de outras linhas também. Mas vamos lá. Primeiramente, para a projeção astral, você percebe sim, existem níveis diferentes de espíritos. E o que define um espírito de categorias diferentes é sua moral e sua consciência.
Ou seja, quanto mais evoluída é a consciência de um ser, quanto mais evoluída a sua moral, maior o seu acesso nas hostes, maior é seu acesso universal, maior é seu campo consciencial, é o seu poder, vamos dizer assim. Enquanto aqueles que estão em uma condição de menor moral e menor consciência estão mais apegados aos laços pessoais e a si próprio, ao egoísmo e à matéria. No Livro dos Espíritos, se eu não me engano, deixa eu botar aqui, é na página, sei lá, não, é a pergunta 96, começa a falar sobre isso. Diferentes ordens de espíritos. Eles dividem aqui em 3, né? Quais são aqui? Olha lá, a pergunta aqui é o seguinte: há um número determinado de ordens ou graus de perfeição entre os espíritos? Isso é a pergunta 94. Aí aqui já fala: seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada ou uma barreira, de modo que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. No entanto, considerando-se as características gerais dos espíritos, pode reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição, ou seja, os espíritos puros. Na segunda ordem, chegaram aqueles de meia escala, na meia da escala, o desejo do bem é a sua preocupação. Esse é o de segunda ordem, se preocupa com o bem. Na terceira ordem, estão aqueles que são em escala inferior, os espíritos imperfeitos. Então, ou seja, espíritos de primeira ordem são os espíritos puros, pensando de cima para baixo, né? Os espíritos puros, os espíritos de segunda ordem, que são aqueles que se preocupam com o bem, ou seja, um espírito em transição, vamos dizer assim. E os espíritos acho que em transição poderia se usar essa palavra, viu? São os espíritos, vamos dizer assim, que já estão em um grau de bondade, benevolentes, vamos usar essa palavra, espíritos benevolentes. E de terceira, são aqueles que existem no seu estado de ignorância, são os espíritos imperfeitos. Como que lidamos com isso? Primeiro que no mundo espiritual existe sim uma organização pelas hierarquias. Isso se vê nitidamente na divisão do plano astral, na divisão da projeção. No mundo astral, os espíritos se organizam sim nos umbrais em cidades e colônias deles. Não existem somente colônias como o nosso lar, como a colônia da Irmã Sheila, lá da Irmã Sheila não, como a Terra Nova da Irmã Dulce, com várias outras colônias aí. Colônias, né? Cidades espirituais de amparo. Essa colônia, por mais incrível que você para de imaginar, para pra pensar, essas colônias organizadas, essas colônias evoluídas, vamos dizer assim, ainda estão em zonas densas dos umbrais, que é a terceira dimensão umbralina. Ali ainda é zona densa. Tem que pensar uma coisa. O que é um umbral? Um umbral, ele não é um lugar para onde você vai. Você imagina. É um lugar onde você está. É um lugar onde você se encontra momentaneamente para um aprendizado. Ou seja, aonde você está agora, sentadinho aí vendo esse vídeo, é umbral. Aqui é zona densa. Por isso que as pessoas sofrem. Por isso que as pessoas não conseguem alcançar uma felicidade que dure para sempre. Pode se chamar esse estado de felicidade aqui na Terra, que as pessoas alcançam às vezes, de alegria. Porque felicidade é um estado imperturbável e completa ausência de sofrimento. Isso só se encontra, talvez, dos espíritos benevolentes ali para cima do que aqui para baixo. Felicidade é justamente isso. Como diz no budismo, é a ausência da dor. Tem a Buda, ele fala, né, qual que é a causa da dor? É a ignorância. E Sócrates, se eu não me engano, ele fala que qual é a causa da felicidade é a sabedoria. Aí já tem uma chave muito grande. Então, basicamente, você está no umbral. Os espíritos nos umbrais, eles se organizam, sim. Vamos falando de cima para baixo, para começar a ficar legal, né? Bem, temos os espíritos, os espíritos cósmicos, né? Você vai chegar ali e vai pegar uma consciência crística, por exemplo, ele ganha ainda uma quarta linha, que podia se chamar de espíritos únicos, né?
espíritos maiores, os Mahas, né? São uma classe mais alta. Esses espíritos são consciências cósmicas, eles são gigantescos, eles estão acima dos espíritos puros, eles são regentes de não só de um planeta, muitas das vezes, como muito é dito que Cristo é regente só do nosso planeta. Pode ser que não, pode ser que seja uma coisa muito maior. Na verdade, aí é uma condição que é muito pouco aberta para nós ainda, justamente para que podemos muito focar na nossa condição atual. É uma coisa muito pouco aberta, é onde as pessoas querem saber muito do macro, como funciona. Então existem consciências assim. Abaixo deles você vai ter os espíritos puros, ou seja, aqueles espíritos que alcançaram o grau de perfeição. Só essa palavra por si só já fala muito sobre eles. São espíritos que estão em um grau de sabedoria plena. Eles estão ali justamente para poder ensinar mentores, vamos dizer assim. Eles estão muito mais acima dos próprios mentores que encontramos aqui. Os espíritos benevolentes têm sim categorias entre eles de mentores também. São espíritos altíssimos. São espíritos como esses guias, são os mentores, são os orixás, são os... qualquer outro espírito que esteja regendo um grupo de pessoas, uma pessoa que eles ajudam a trazer a boa nova, né? São os espíritos mentores ali. Essas são as categorias de benevolentes, mas eu vou dar uma aprofundada nisso. Abaixo deles agora você vai entender como que mais ou menos, ou seja, do jeito que a gente se organiza aqui, esses espíritos se organizam lá também. Eles tornam-se organizados e nos umbrais essas criaturas entendem uma coisa, que é o medo, não é? Olha uma aguinha aqui. Eles só entendem o medo. E essa forma de organização acontece nos umbrais através do medo. Mas é como eu estava vendo até o Saulo falando, existe sim também uma forma de eles terem uma certa moral ali no meio. Ou seja, eles, por exemplo, eles temem as coisas e eles respeitam aquilo que eles temem. É a única forma deles se organizarem. Então, essas cidades astrais, né, dos umbrais ali, elas são regidas por um assediador inteligente, ou aquilo que eles chamam de mago negro, ou seja, é um espírito de extrema inteligência, é um espírito que entende, que já foi estudioso de magia, que já foi estudioso de tudo quanto é coisa que você pensar, que deu um controle da consciência, um ser que teria toda a capacidade da consciência para poder se elevar, mas naquele momento ele está corrompido. Então ele é sim inteligentíssimo. Tanto que tem muito centro de ser espírita que acontece caso dessas consciências aí incorporarem e, rapaz, convencer uma criatura dessa para sair dali, e o cara sabe controlar. Então há de se ter respeito, ainda que seja por esses seres, né? Eles domam ali através do medo, por causa dos poderes, ou seja, ele controla um certo grupo de espíritos malfeitores, espíritos em desequilíbrio, através do medo, através da dor, através de tudo aquilo, e oferecendo a eles, pela servidão, oferece as coisas do mundo. Pessoas para assédio, oferecem casas com todos os tipos de questões pornográficas, de sensações de uso de drogas, de bebidas, de violência, ofertas de vingança, tudo que você pensar existe. Do jeito que existe aqui, existe lá também. É como se fosse uma organização de uma máfia, né? Então tem o padrinho deles lá também. Acontece que eles também têm essa questão do medo. Eles não vão te respeitar em hierarquia assim. Como eu falo que a sua consciência e a sua moral é o que te dá o lugar nessa hierarquia, é o seguinte. Acontece já comigo isso também. Você está fora do corpo e de repente está consciente, você está lúcido. Vem um espírito para tentar te atacar. Ele espera que você esteja inconsciente. A partir do momento que você é uma pessoa que estudou, que buscou trabalhar, que sabe um pouco de defesa energética, você não corre dele. Você se defende dele. Você olha bem na cara dele. Você já quebra toda aquela plasmação dele só com o olhar. Só de você olhar no olho de um espírito fora do corpo, você quebra a plasmação dele. Por isso que os espíritos, quando estão incorporados, eles tendem a olhar para baixo, olhar para um lado, a olhar para os cantos, né? Que eles não gostam que olhem para essa região do rosto dele, porque você quebra a plasmação deles, né? Isso é um hábito.
20% só é o que eles plasmam, o resto é indução mental. Então, quando eles veem que você não correu, óbvio, ele vai pensar, caramba, o que esse caboclo tá fazendo aí que ele não corre, não tá com medo, algo tem. Eles respeitam. Então, eles logo não vão pra cima de você, vão te xingar, vão fingir que não estão com medo, mas eles estão cagando. É o que acontece muito fora do corpo. Quando o espírito vem pra você, fala assim, cara, fica aí. Você para ele ali e vai embora. Não quero brigar com você, mano. Fica à vontade, fica na tua. Eu vou pelo meu aqui. Aconteceu num caso que eu falei com um espírito que tava fingindo que era meu irmão, né? Que toda vez ele não me deixava sair de casa. Aí eu encontrei ele se plasmando. Eu falei, ó, eu quero sair por essa porta, cara. Você vai vir pra cá. Eu vou pra aí. E ficamos na paz, né? Eles respeitam esse tipo de coisa. É a linguagem que existe lá, né? Então, nas hierarquias, você tem isso. Ela é muito definida pelo nível de consciência. Há de se entender isso. Um espírito em desequilíbrio, ele está sempre abaixo na cadeia. E aonde é que a gente se encaixa? Você se encaixa em qual nível de espírito? É um espírito imperfeito? É um espírito benevolente? Ou é um espírito puro, né? Qual é? Eu sei que nós somos imperfeitos. Mas também não somos de todos imperfeitos, né? Temos categorias benevolentes, tanto que aqui falou, não existe linhas demarcantes entre as hierarquias. Então há de se pensar isso. Nós estamos em progresso. Então é um processo, essa encarnação, esse acesso aos umbrais em que nós estamos, é um processo de transição encarnatória para você ir buscando o alcance da perfeição. Alcance desse nível de espírito puro, aonde já não necessita de encarnar mais, aonde já não necessita mais, aonde você não tenha. Uma das características dos espíritos puros é que eles não têm nenhuma magnetismo mais com a matéria ou com o planeta. Já são consciências que alcançaram aquilo que poderia se chamar de avatarado entre a teosofia e o ocultismo. Um estado de avatar, um estado iluminado, puro. Vamos dar uma leitinha aqui, só para você, vamos ver uma aprofundadinha aqui. Essa aqui é a parte dos sonhos. 96. Aqui. Os espíritos da segunda ordem. Cadê? Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo de bem ou terão também o poder de praticá-lo. Eles têm o poder conforme o seu grau de perfeição. Olha aí. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm que sofrer provas. Isso diz que mentor encarna, viu? Mentor ainda encarna. Acontece sim, às vezes, de familiares da gente já serem mentores da gente de outras vidas. E isso não só no meu caso, em casos variados no mundo inteiro. Há uma fartura muito grande nesse ponto. Então espíritos elevados como o seu mentor, aí, como o meu mentor, eles vão encarnar um dia, porque eles não alcançaram ainda o nível de perfeição. Para eles já não é perfeito. E quando a gente olha uma criatura dessa, a gente fica todo emotivo, todo bonito de vendo o bicho brilhar lá. Eita, coisa linda. Mas na verdade é aí. Ou seja, eles são preocupados sim com o bem. Eles já não fazem mais a moral é justamente essa. É uma ética, como diz o pessoal do Valdo Vieira, do IPPB e IPC, né? IPC. É cosmoética. É uma ética que abrange tudo. Ou seja, não é só por ele, é pelo dever de ter consciência do bem e de que deve ser bom, aí ele vai fazer por isso, pelo dever de ser bom. Já não é mais um ego. Então se abre, né? Se abre isso. E eles têm essas provas. Eles têm suas provas, eles têm seu desequilíbrio. Tanto que, se você for ver num livro espírita, se eu não me engano, é o Evolução em Dois Mundos. Eu acho que é. Lá fala um caso que eu acho que eu já falei nesses vídeos de espírito de um gestor, de um prefeito, governador, não sei qual que é a cargo que se dá para quem rege uma cidade espiritual. Eu vou dizer que esse prefeito, lá do nosso lar, antes da
Veneranda, que é a que está lá agora, ele era corrupto. Mais de 200 anos, eu acho, sem encarnar, governando ali a cidade, ele era corrupto, se corrompeu. Tava contrabandeando carne dentro dos umbrais. Eu não sei que tipo de carne era, mas eu acho que talvez seja o magnetismo da carne, porque, para vocês não sabem, dentro dos abatedouros tem magos negros. Esses camaradas, eles se plasmam, se manifestam e assumem uma forma distorcida de vampiro, né? Então, no momento em que o animal está sendo morto, a agonia do animal, ele drena aquela energia de agonia, drena a energia vital da carne, do sangue ali, e joga basicamente todo o que há de ruim nele, que causa dor nele, na carne. Então, basicamente, a carne que sai de abatedouros assim já não é uma coisa muito saudável para se comer. Isso vai tudo pra gente também. E ele talvez seja esse tipo de fluido, né? Essa energia fluida da sensação da alimentação da carne que ele estava traficando lá. Veneranda expulsa ele, os caras, eu acho que até pegou nos tapas lá. Tira ele de lá, expulsa ele, né? Do nosso lar. E olha só, nosso lar. Pra quem aí tá afim de morrer e fica achando que nosso lar é o limite, meu filho. Nosso lar ainda é estágio de aprendizado e evolução. Ainda é zona densa. Terceira dimensão, fofinha. Vamos lá, espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não, uns fazem nem o bem e outros nem o mal. Outros, ao contrário, se regozijam no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Também os espíritos levianos, mais astuciosos do que maus. Outros comprazem antes da malícia que malvadez, encontrando prazer em mistificar e causar apego nas pequenas contrariedades dos que riem. Ou seja, tem vários tipos de você fazer o mal. Uma vez em um centro espírita, o rapaz falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você paga o mal, você paga o preço, né? Não paga o mal, né? Basicamente você recebe um retorno quando você faz 4 tipos de coisas. Você recebe um retorno, deixa eu marcar essa página aqui, pelo mal que você faz, pelo bem que você faz, pelo bem que você não fez e pelo mal que o bem que você não fez acabou acontecendo com outra pessoa. Esses são os estágios que você basicamente pode dizer gerar karma. Na hora que você faz o bem é um karma positivo. Então existem espíritos, sim, mequetrefe, até aqui encarnado, você vê isso, de pessoas que se regozijam de fazer o mal. As pessoas gostam de ser mal porque é ruim mesmo. É a forma delas, né? Tem pessoas que dominam pelo medo. Já teve aquele flanelinha, já parou em qualquer lugar, teve o flanelinha que ameaçou você de não dar dinheiro e ia zoar teu carro? E você tinha que parar ali, você é obrigado a dar dinheiro porque ele te extorquiu pelo medo? Esse tipo de gente também. Você percebe? A pessoa tem uma saúde boa, ela podia sim fazer outra coisa, mas ela prefere usar o medo para te dominar. Tem gente que se regozija em fazer o mal porque ela sabe que tem o mal, dá uma sensação de poder. Essa sensação de poder, empoderamento, essa forma de tirania através do medo, é o que rege as cidades astrais nos umbrais densos. E se regozijam e moram sim, ó, em casas. Não as nossas, talvez construídas deles, plasmadas, né? Porque eles dominam sim o magnetismo, eles dominam sim os fluidos, eles dominam sim a sua capacidade de manifestar coisas. Eles são inteligentes, isso que eu tô falando. Então, basicamente, e também tem um papel interessante. Vou até falar um pouco disso depois. Mas existem esses que gostam de fazer o mal e existem aqueles que são neutros. Pessoas que não fazem nenhum bem, não fazem nenhum mal. Estão mais preocupados em cuidar de si. Mais preocupado com as minhas coisas aqui, sou mais tranquilo no meu, eu faço o meu aqui, não me preocupo de ninguém, não vou ajudar, mas também não vou atrapalhar ninguém. Esses espíritos, quando encarnam, você conhece eles pelo nome de cidadão de bem. É um cidadão de bem. Eu faço tudo dentro da lei. Eu não cometo nenhum crime, eu pago meus impostos,
Eu quero um retorno da sociedade, do governo, quero respeito do governo, da sociedade, mas eu também não vou ajudar ninguém não. Ninguém me ajuda, eu não vou ajudar ninguém não. Vou ficar no meu. Eu trabalhei para ter, todo mundo tem que trabalhar e tem que, sabe, cidadão de bem. Ou seja, é uma forma de maldade também, mascarada em benfeitoria. Há de se ter muito cuidado com esse tipo de pensamento, pois essa neutralidade, esse materialismo consciencial, ele logo, com o tempo de encarnação, a pessoa vai ter que evoluir, porque a lei de evolução ela é completamente favorável e obrigatória a todas as criaturas do universo, manifestado e imanifestado, metafísico. E o que acontece para corrigir uma consciênciazinha dessa? Encarnação com mediunidade. A pessoa nasce toda médium, a pessoa ela nasce toda em contato, vendo espírito, ouvindo vozes e vai fugir da espiritualidade como agora? Vai nascer numa família toda igualzinha, a neutra, né? Eu faço o meu, minha família é normal, nós somos politicamente corretos, não tem essa de espírito aqui, mas você tá vendo e vai logo pra onde? Vai tomar um passe e vai pro manicômio? Não sei, mano. Vai ter que se virar com o teu karma. Aquela parábola do homem em cima do muro, né? O diabo olha pra ele em cima do muro, deixa ele aí. Ele já é meu. Continuando. Isso é legalzinho isso aqui. Isso aqui eu vou pular, tem outro texto aqui. Não vou ler não. Espíritos imperfeitos. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões lhe são consequentes. Tá vendo como que nós somos espíritos imperfeitos? Você já sentiu propensão ao mal? Já alcançou a sabedoria? Não, né? Você se sente orgulho? Você é orgulhoso? Tem facilidade de pedir desculpa? Pedir perdão? É egoísta? E as paixões, hein? Eu tava vendo uma série muito boa e tinha uma frase muito interessante lá, que fala que o homem é um espírito livre, mas ele é sempre escravo dos desejos, dos seus próprios desejos. Então, ou seja, nós estamos em escala entre espíritos imperfeitos e espíritos ali benevolentes, da segunda ordem. Isso que eu estou falando para vocês é uma divisão dentro do kardecismo, dentro do espiritismo. Eu estou lá abrindo vários leques para vocês entenderem que existe esse pensamento global. Então, quando vocês forem estudar, quando forem pesquisar, sejam pessoas cabeça aberta, não vá com preconceito, às vezes você é de uma linha diferente. Não estou falando que eu seja só isso aqui, que eu não sou kardecista, mas eu respeito muito e gosto muito disso também, muito coerente. Assim como outras linhas, hindus e qual outra que você for. Tem que ser mente aberta, vai de coração aberto, estuda, pega outro, estuda, compara, pratica. Seja uma pessoa mente aberta. Então vamos falar desse aqui agora. Vou entrar em outros daqui a pouquinho. Eu acho que esse vídeo vai ficar até um pouco longo, mas eu não tô nem aí. Então, lá. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem, ou seja, são negligentes. Você, quando vai cometer um erro que você já é inconsequente, a primeira vez que você erra é uma bênção. Você errar por não saber é uma bênção, por causa que está muito ligado ao aprendizado. Agora, a partir do momento que você sabe o que é certo e faz o errado, o que é? Negligência. É o pecado original, vamos dizer assim. É a causa de toda a dor e desequilíbrio que existe e que faz a gente gerar karma. Isso está muito explícito no mito de Adão e Eva, não é? Não come a maçã. Chega a serpente, que simboliza a inteligência, a astúcia, a capacidade do livre-arbítrio. Come a maçã, hein, cara? Eu falei como a serpente antes, ficou meio estranho, né? Não, come a maçã, ela come a maçã. Sabia que não era pra comer e comeu. E ainda ofereceu pro rapaz. Ei, pronto. Karma. É uma maravilha.
Nem todos são essencialmente maus. Em alguns casos, mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Ou seja, a maioria dos moradores dos umbrais são pessoas como eu e você. Os moradores dos umbrais são. Tem os caras que são essencialmente maus. Mas tem aqueles. Também não dá pra se julgar se a gente é completamente mau, porque tem muito do corpo amortecendo, né? Mas dá pra você sentir no seu coração que você não é um ser só de maldade, né? Tem coisa boa em você, mas tem gente que é só mal. É um nível de evolução dele e ele ainda vai alcançar o toque da bondade e o toque do amor, mas ainda não. Então não há de se julgar que ele seja e vai ser para sempre. Lá ele segue muito o padrão tipo do coronelismo, né? Vamos dizer assim, aquilo onde quem manda aqui sou eu, se você não me obedece você sofre, manda matar, se você desobedece você sofre, vai ficar preso, fica em cárcere. Eles têm um pensamento assim, são maus. Mas a maioria das pessoas dos umbrais, como eu já contei o caso de um assédio, como que ele começa, né? Imagine-se você agora no lugar de um assediador. Como acontece? Primeiro você morreu, cara. Perdeu seu corpício, vamos dizer assim. E você era um cara que gostava tanto de tomar uma cajibrina. Tomava cervejinha, mano, no final de semana. Tal, podia até ser mais social, mas você bebia, mano. Você bebia uns 6 litrão sozinho brincando. E gostava daquilo, festa, farrinha, churrasquinho. Não era nem uma pessoa muito poder, pagava bebida pros outros, era uma pessoa até generosa, mas gostava. Mas você nunca pensou muito na tua espiritualidade, mesmo que você tenha pensado, você ainda era meio fanático e tal, e você não exercia, não praticava a sua espiritualidade, e foi fofinho pro umbral. Chegando lá, você, pela lei de afinidade e pela lei de magnetismo, caiu junto com teus confrades, os seus amigos alcoólatras, e estão no mesmo magnetismo. Daí se começa as sociedades lá dentro dos umbrais, através do magnetismo e da lei de afinidade. Eles se agrupam, se organizam, aonde aquele que taca mais medo domina aqueles que são mais cagões. E você, sendo um caboclo que acabou de chegar, rapaz, e achou que ia encontrar Jesus Cristo logo de cara, encontrou foi o umbral. E você percebe que se passaram anos e a dor não parou. E você continua sentindo fome. E você continua sentindo sede. E teu cabelo continua crescendo. E sua barba continua crescendo. Isso vai causando um estado que chega a ser loucura na sua consciência. E de repente você percebe que quando você se aproxima de um caboquinho que está encarnado num barzinho, tomando uma cervejinha, quando você dá um abraço bem próximo dele aqui assim, ó, quando você se acopla na aura dele e ele dá uma bebida, um gole, você sente todo aquele entorpecer do álcool. E você sente aquela tontura e te dá aquela nostalgia. E você se sente por aqueles instantes, diante de tanta dor e sofrimento que você está passando nos umbrais, um segundo de prazer para eles é muita coisa. Mas na sua cabeça de assediador, você não está fazendo mal. Na sua cabeça de assediador, você está só tomando uma, cara. O que eu vou fazer aqui? Ou eu fujo dos caras que estão querendo me judiar, ou eu me escondo deles, ou eu tomo uma cervejinha aqui. Na cabeça tu é isso. Não é nem inconsequente. Ou seja, existe uma certa malícia, porque você está tentando continuar a viver uma categoria que já não lhe cabe mais, mas você não sabe, muitas das vezes, que está fazendo mal àquela pessoa, que o vício dela está sendo amplificado por causa do seu encosto. Você está sendo um encosto. Aí o que o cara que está encarnado bebe? O que ele faz? Ele vai na igreja. Aí chega na igreja, um monte de gente, umas 30 pessoas sentadas na cadeira, na mesma sintonia. Todo mundo com raiva de encosto, ninguém quer. Isso, ninguém quer. Todo mundo levanta a mão pra cima e grita:
Queima ele, Jesus! O que que acontece com essa energia de queima ele, Jesus? Quando te pega, te arde inteiro, cara. E o pastor fala, sai demônio! E o que que acontece, cara? Você fica pé da vida, aí quer ver demônio? Lá fora você não tem o corpo para dar uma amortecida nos sentimentos. As emoções lá são umas 100 vezes mais potentes, cara. Eu digo que é uma coisa absurda. Absurdamente puro, ódio puro, ou é amor puro, ou é puro. Mas é sem limite. É sem trava, não tem amortecimento. Então, quando o cara te chama de demônio, você fica pé da vida e quer ver demônio, agora que eu vou ser demônio. Agora que eu vou acabar com esse cabarada aqui, então. Já que ele tá me levando aqui, pôs fogo em mim, quer me chamar de demônio, vai ver. É o que acontece. Quando um assédio pode se tornar obsessão. Um caso simplesinho. Há de se colocar no lugar deles, não há de se julgar. É muito complexo essa questão de espíritos, ou seja, ninguém fica no umbral assim, de uma maneira. Tem aqueles que sim escolhem ficar, por causa justamente disso, tem esse poder, então eles escolhem ficar, são moradores dos umbrais. E se você chega nele e pergunta por que ele não encarna, eles falam que não quer, que gosta disso. Já contei casos assim. Então vamos lá. Eu vou tentar falar aqui, mas eu acho que vou dividir esse vídeo em várias vezes, tem muito tema bom aqui. Onde que eu parei? Espíritos imperfeitos. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, porém, seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas, mais ou menos abjetos aos seus sentimentos. São limitados os conhecimentos que têm das coisas do mundo espiritual e poucos sabem e se confunde com ideias de preconceitos da vida corporal. Acerca dessas coisas acerca dessas coisas não nos podem dar senão noções falsas e incompletas desse mundo. Em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Esse caráter de espíritos revela sua linguagem. Todo espírito tem em suas comunicações trai um mau pensamento. Pode ser classificado como terceira ordem. Basicamente isso, até dentro, ou seja, essa moral que eles falam não é somente uma moral interna. Essa moral que fala, que categoriza o espírito elevado, ela é uma moral interna e externa. Não é somente você agir de maneira benevolente, sendo que dentro você está todo sem identificar com aquilo que você está fazendo. A identidade com o bem, quando você encontra o bem fora e você encontra o bem dentro, surge a moral. É um equilíbrio, é uma passagem perfeita, basicamente como isso aqui. Transparente, você consegue enxergar do outro lado de uma pessoa moral, ela não tem o que esconder. Moral interna para fora. Vamos dar uma passada agora aqui, ó. Espíritos. Eles são divididos em várias classes, né? Olha lá, eles são dividem aqui em 10 classes, né? De baixo para cima eles dividem como espíritos impuros. Olha lá, espíritos levianos. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Ou seja, nós já falamos aqui dos espíritos impuros, né? Que são realmente o ser pé de boi, os caboclos mal, nego mal. Cara, é desequilíbrio puro, cara. Nego mal. São inclinados ao mal e fazem objeto de suas preocupações, sei lá. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam discórdias e desconfianças. Já sentiu ciúme do nada? Você aí? Já percebeu você que namora? Homem, mulher, está do nada, bonitinho, todo mundo fofo, de repente o caba tem uma crise de ciúme. A mulher, o homem que você namora, sei lá, tem uma crise de ciúme do nada. Um surto, uma psicose. A maioria das incorporações, elas não são com as pessoas que ficam falando, eu me enfio, não precisa disso, viu?
Fica muito ligado. O acoplamento áurico acontece de uma maneira muito sutil e as pessoas estão incorporadas e não sabem. Acontece. Presta atenção. Então, os espíritos impuros são esses. Espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. É os famosos espíritos zombeteiros. Quem viu Chaves? E os espíritos zombeteiros. Intrometem-se em tudo, respondem, riem. São aqueles caboclinhos que quando tá numa mesa de kardecista, por exemplo, ele chega dando risada. Ele chega na risada, pergunta: o que você tá rindo? Você tem que segurar pra não rir com eles, porque é meio engraçado mesmo. E eeles falam: tô rindo que isso aqui tudo não vai dar certo, vocês estão gastando tempo, vocês não estão sabendo nem o que vão fazer. Olha a cara desse, olha a cara do outro, eu vou entregar o podre de todo mundo. Tem uns camaradas assim. E, mano, eles estão nem aí, eles querem meter o terror. Eles são meio nesse mesmo. Espírito pseudo-sábios, 8ª classe. Esses espíritos pseudo-sábios são aqueles que eu te falei que se manifestam pra gente muitas das vezes em forma de mentor, em forma de parentes da gente que já desencarnou, em forma de parentes da gente ainda encarnado, como se fosse encontrando uma pessoa que você conhece fora do corpo, como se ela também tivesse. Os caras são espertos. Eles têm conhecimento, eles têm todo o aprofundamento sobre isso, sobre o mundo espiritual, e são, vamos dizer, desequilibrados, ruins. Olha lá. Seus conhecimentos são bastante amplos e acredita-se saber mais do que realmente sabe, tendo realizado alguns progressos sobre o ponto de vista, as linguagens deles têm um caráter sério e pode iludir quanto às suas capacidades. Eu falei pra eles de um caso, né? Que tinha um rapaz, um espírito fingindo que era meu mentor. E ele ficava de costa pra mim. Eu sou teu mentor, sou teu mentor. Eu quase acreditei, cara. Que a energia dele era boa também, assim, vamos dizer assim, até isso ele conseguia manipular. Essa sensação, sabe, de segurança. Não tinha muito amor ali, mas tinha uma sensação de segurança. Eu falei: não é normal, é um espírito diferente, é diferente. Engana. Aí na hora que ele começou a abrir a ideia pra mim de querer falar das minhas vidas passadas, eu falei: gente, meu mentor não tem muito disso, meu mentor ele até prefere não falar. Raramente o mentor se manifesta, ainda mais de costa, não olhar pra minha cara. Eu meti um Kamehameha, um Hadouken de energia, né? logo desfez ali. Acontece. Tem que ficar muito ligado nisso quando você tiver uma experiência assim. Ainda mais em centros onde as pessoas incorporam, busca sentir bem a energia. Às vezes nem sempre os que estão incorporados são. Claro que em centros espíritas que tem uma capacidade séria, o pessoal que trabalha assim tem uma proteção, esses negros não entram. Esse tipo de consciência não entra. Mas toma cuidado. Espíritos neutros, como eu já falei. Espíritos batedores e perturbadores. São os assediadores, né? Esses camaradas aqui, ó. Eles ficam, mano. Acontece sim, uma coisa que acontece também, curiosidade, sobre como que acontece a questão do pensamento do assediador. Um assediador, muitas das vezes ele acha que está fazendo certo. Por exemplo, uma pessoa fez mal para outra em uma outra vida, essa pessoa morreu, a outra continua viva, né? Talvez ela até reencarnou já. O assediador, esse obsessor ferrenho, chega nessa pessoa e acaba com ela, fica acabando com ela durante anos. Você chega fora do corpo e fala: mano, por que você está fazendo isso? Hora de superar isso, hora de fazer isso. Ele fez mal pra mim. Ele fez mal pra mim. Agora ele vai ter que pagar o preço. Eu vou ferrar ele. Eu vou embora daqui só quando ele estiver na mesma situação que eu. O lugar dele, ele não é melhor que eu pra estar lá, não. Ele tem que ficar aqui comigo. E acha que isso é justiça. É o que a gente tem hoje no mundo, né? Esse olho por olho, né? Dente por dente, essa coisa, essa vingança com as próprias mãos. E o nosso noticiário, você vê que fica marretando isso, macetando, e um monte de gente vendo. Isso vai gerando uma psicosfera maligna em cima do nosso globo, em cima da humanidade, que fica com essa sensação que de justiça é fazer a pessoa sentir, para ela ver o que é bom. A pessoa matou, tem que morrer. A pessoa bateu, tem que apanhar também pra sentir o que é bom. A pessoa não me ajudou, também não vou ajudar não. Vou deixar ela passar um perrengue ali só pra ela ver o tanto que é bom receber ajuda. É assim que eles pensam. Isso é um pensamento puro de assediador. É um pensamento puríssimo de desequilíbrio.
de negatividade, é destrutivo e é uma forma de suicídio inconsciente e faz uma ligação pesadíssima. E a maioria dos assédios são assim. Namorado larga um do outro, desencarnou, essa mulher é minha, esse homem é meu, não vai ter mais ninguém, fica. Segunda ordem, espíritos bons, quer dizer, é o espírito de segunda ordem, né? Características gerais, e tem várias classes aqui, né? Benevolentes, vai dar mais vídeos disso aqui, cara. Mas vamos falar aqui só em relação aos espíritos bons, né? Lá, nós temos os espíritos bons. Predomina-se sobre a matéria, predomina-se o espírito sobre a matéria, ou seja, para eles a matéria já está em segundo plano. Então a maioria das pessoas que estão nessa condição, que estão encarnadas, elas dão mais valores às vezes em querer ajudar os outros, sacrificam muito mais, são mais abnegadas, né? Ou seja, elas sacrificam o que elas têm de melhor para poder ajudar as pessoas. Elas dão o melhor que elas têm, elas não se prendem tanto à matéria, elas são sempre caridosas, elas são dispostas. São pessoas que pensam muito mais na vida dela espiritual do que na vida dela física. Suas qualidades podem fazer para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam ao saber das qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos segundo a sua categoria. Os traços da existência corporal, quer na linguagem, quer nos hábitos, entre os quais se encontram os mesmos de algumas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. A maioria dos mentores são espíritos bons. A maioria não, todos são, né? A maioria não. Alguns são espíritos puros, né? Podemos assim. Mas os mentores, eles guardam, por isso que existe muito essa variedade. Para que depois nós vamos fazer outros vídeos, vamos seguindo isso dali, né? Uma variedade incrível entre espíritos, como por exemplo, você vai ver dentro da Umbanda, que ela engloba ali várias linhas, né? Entre o catolicismo, o espiritismo, o candomblé e várias outras linhas ali dentro. Você percebe que tem espíritos de caboclos, tem espíritos de pombagira, de Exu, tem espíritos de crianças, né, os herês, tem vários ali. Existem espíritos, como é costumado a se mostrar dentro de ilustrações e filmes espíritas, todo mundo de branquinho, bonitinho. Quais a diferença entre eles? É a sua manifestação. Eu dou um exemplo daquele livro da Iniciação Viagem Astral. Lá tem uma variedade incrível na caravana espiritual do Miramês, né? Tem o Padre Galeno, por exemplo, que ele é católico. Ele se mostra plasmado, manifestado como padre. Ou seja, como eles ainda não alcançaram o grau de espírito perfeito, eles ainda guardam a forma. Eles ainda têm um magnetismo com a sua última encarnação. Então, basicamente, ele se manifesta dessa forma. E tem Kaena, lá que ainda aparece numa forma, vamos dizer assim, indígena, que é a sua encarnação, a última encarnação. Ela manteve essa forma. Então você tem um padre, um índio, no mesmo grupo, e tem o Lancelin, que tem uma pegada ali de leitura muito mais científica, que está em menor grau evolutivo deles, é o que anota todas as informações para poder passar para a psicografia depois. Então, essa imagem, nós somos muito apegados a isso, e até aqui nós queremos categorizar qual espírito é mais evoluído. Então, basicamente, os Ritão de branco e de luz são mais evoluídos do que uma pombagira. É a forma com que se faz o trabalho, ou a energia com que o ser tem, não define que ele seja mais evoluído ou menos evoluído nessa categoria. Acontece que a função com que cada um faz o trabalho do bem é o que diferenciam eles.
Por exemplo, você tem dentro da linha espírita, da linha espírita só não, de todo o conteúdo de mentores que estão trabalhando na questão das inspirações humanas, na questão de mentorias, eles têm essa categoria de trabalho numa parte muito mais sutil. Nossa. Enquanto os que estão na linha de frente, que desce lá nos fundos dos umbrais para ter acesso aos espíritos imperfeitos de uma maneira densa, aonde esses outros não conseguem, são esses daí. São os espíritos que assumem essas formas de índio, muitas das vezes por causa que existem ainda outros conterrâneos dele, outros índios, né, que aí sofreram muito. Você percebe que os índios têm um histórico de massacre, com a questão das doenças que já tiveram, que massacrou cerca de 90% da população das Américas com a chegada dos espanhóis, trazendo a peste negra para cá, trazendo a varíola, com o massacre que eles tiveram, com a imposição, isso é histórico, não estou falando isso com questão de ódio cultural, com a questão da catequização forçada e muitas das vezes de massacre sim, por questão racial, entre eles, entre escravos. No Brasil isso é história nítida. Isso gera um karma. E você acha que superam isso em pouco tempo? 500 anos lá é rápido, assim, uma batatinha. Então para eles não existe isso, não tem mais essa questão de tempo. Lá não morre. Então tem esses índios e esses escravos que eles estão em estado de desequilíbrio. Tanto que tem lugares lá que ainda existem basicamente nos umbais, lugares de senzala. Aqui no Brasil tem. Ainda tem isso aqui, nos umbrais. E esses mentores, para se aproximar desses, eles se manifestam dessa forma. Às vezes é a última forma deles, ou às vezes eles se plasmam dessa forma para ter esse acesso a essas consciências que estão em estado de desequilíbrio por causa da dor, por causa do medo, por causa da raiva, por causa da vingança. Vai saber qual é o trabalho que eles têm que fazer. Então é uma forma com que eles buscam se manifestar. Você percebe, o Saulo ele falou, deu até uma ideia muito legal, que ele tava vendo um vídeo dele hoje sobre isso, sobre esses espíritos. Ele falando que quando ele chegou numa senzala dessa, as pessoas que precisavam de ajuda tinham medo dele, porque ele era branco. Mas não é porque sabendo que matavam eles, eram os brancos, então ele tinha medo. Então ele fez uma oração lá, uma prece, e veio um espírito desses eu acho que era o Oxum, uma espécie de Oxum lá, e ajudou aqueles espíritos, os escravos ali. Você percebe, por exemplo, na questão das pombagiras, em auxílio aos filhos, aos suicidas, existe uma capacidade muito grande de mentoria ali, nesse tipo de contato. Não quer dizer que por causa que um espírito, que como uma pombagira, que utiliza da energia sexual para poder fazer um trabalho, não quer dizer que seja um espírito denso ou um espírito de desequilíbrio ou um preconceito em questão nossa cultural de ser um súcubo, um capeta, uma coisa negativa. Ou às vezes, por exemplo, você vai ver um preto velho que vai lá e toma uma pinga, pega a energia que está densa de todas as pessoas ali naquele centro, por isso que as pessoas saem leve, né? Porque a entidade ali veio, esse espírito, e pegou toda aquela energia densa justamente para ele se densificar e descer lá nos umbrais. Coisa que às vezes espíritos ali de hastes mais altas eles não consigam, porque como eles estão muito sutis, eles não conseguem descer tão profundamente. Então há sim, para você que está buscando a espiritualidade e uma expansão da sua consciência, abrir a sua cabeça para isso. Não ficar preso a esse tipo de preconceito e dogma. Eu não estou incentivando nenhuma religião aqui, estou somente falando realmente sem uma mistificação, tanto que eu falo que eu não sou só uma religião, eu tenho essas todas ali, uma mente aberta. Isso faz você alcançar a verdade de uma maneira mais nítida, né? Temos, por exemplo, os herês, né? Os herês, as crianças, eles usam as crianças sim, porque elas vêm com essa energia de brincadeira, essa energia de criança, né? Vêm com isso de propósito, justamente para poder te cativar essa abertura para fazer uma limpeza no ambiente. Antes de que você perceba, essa limpeza já foi feita. É muito diferente de que às vezes você dá um passe, jogar a fumaça velha, fazer alguma coisa ali. Não, só a presença deles ali já brincou um pouquinho ali, já limpou o ambiente inteirinho.
Isso, uma criança tem muito disso. Crianças, quando estão no seu estado de inocência, elas têm essa capacidade de limpar o ambiente. Olha a casa que tem uma criança bagunceira. Que casa que tem uma energia gostosa, uma energia de... parece que folga, uma coisa que dá vontade de sair correndo também. É uma energia pura, a criança tem isso. São inteligências, ou seja, são formas de exercer o trabalho. Eu acho que eu nunca contei um caso, mas eu tive uma experiência com espíritos assim, de candomblé, de umbanda. Eu estava sentado na empresa, na hora do almoço, encostei numa cadeira, cruzei a perna, cruzei o braço, achei que comecei a dormir um pouquinho e comecei a pensar no mar. Comecei a pensar no mar, né, que eu tinha na praia. Eu pensei no mar, eu pensei logo em Iemanjá. E fiz uma oração, pedi permissão para poder fazer uma oração para ela. Em gratidão ao mar, em gratidão à energia boa que o mar tem, e pelo trabalho que fazem, né, esses tipos de consciências aí pela humanidade. E me deu uma catalepsiazinha ali, pequenininha. E eu me via, estava tudo preto, né, em volta, e eu vi uma mulher, ela vinha toda de azul, usava uma roupa, ficava meio despida, né, mas usava uma roupa que cobria essa parte, a cintura do corpo, vinha toda de azul, e ela vinha meio que dançando e carregava uma forma de um cobertor, de um azul verde piscina, acho que quase dessa cor aqui, ó. Quase dessa cor aqui, ó, só que brilhante. E ela vinha e jogava isso em cima de mim. Eu senti uma refrescância e uma energia que era como se eu tivesse tomado um banho de mar ali. E minha respiração ficou boa, minha energia ficou tranquila, meus pensamentos se acalmaram na hora. E eu tive um dia ótimo. Eu pensei que foi um agradecimento, né, por eu ter rezado, por eu ter lembrado, sei lá, não sei o que aconteceu, mas foi uma experiência muito bonita até. Então, com questões da mentoria, há um mundo abertíssimo. Pensem nisso, assim como existe uma diversidade gigantesca aqui, a hierarquia celeste, a hierarquia entre esses planos superiores estão ali. Tanto que quem vai para a quarta dimensão, né, quando nós falamos de dimensão acima do nosso lar, já são seres perfeitos. São seres que não precisam de encarnações, ou seja, eles não precisam mais estar aqui. Não necessitam mais, estão acima. Esses seres ali estão acima, que seria o seu grau de perfeição, e existem, como eu falei, categorias crísticas, ou como diz no hindu, Brahman, as mentes brahmânicas, né, de Brahma, do grande Brahma, acima disso tudo. Acho que dá um tempinho de eu falar algumas coisinhas aqui. Cadê? Vamos ver se nós chegamos um pouco mais pra frente. Espíritos benévolos, não faz isso aqui não. Existem os sábios, os superiores, espíritos superiores, os espíritos puros, olha aqui. Vamos dar uma resumida nisso, para depois nós entrarmos em outro contato. Estou passando uma lida bem leve. Se alguém quiser, começa na pergunta 96 do Livro dos Espíritos, isso. Quando a gente dá uma aprofundada. É bom depois que se ler também. Estou dando uma enxugada porque o tema é muito rico. Eu não gosto de fazer vídeo que passa de 1 hora. Olha lá. Os espíritos puros. Vou dar só uma lidinha para vocês verem aqui. Nenhuma influência da matéria. Zero. Esses espíritos viajam pelo cosmos. Eles viajam por outros universos. São espíritos que a gente chama de alienígenas. E todo mundo quer ter um contato com esse espírito alienígena fora do corpo, né? Eu quero ver um ET fora do corpo. Meu filho, vai ficar na fila, viu? Entra na fila. Superioridade intelectual, moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe, a classe única, né? Os espíritos únicos. Percorrem a todos os graus da escala e se despojam de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição que lhe é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem as expiações. Não precisa encarnar, cara. Vida eterna. Agora literalmente, né? Porque a vida já é eterna, só que nós temos os nossos ciclos, né? Gozam de
inalterável felicidade, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociedade notória vivida em perpétua contemplação. Ou seja, não é aquela coisa que muitos acham que o paraíso é o grande Valhalla, onde a gente não vai encher a cara de cerveja para sempre, não vou fazer mais nada. Cara, esses caras trabalha muito, muito num estado que a gente não consegue nem imaginar. Eu vejo tanto que o mentor trabalha, eu já fico bobo de ver. Muito trabalho e se sentem super bem com isso. Porque o equilíbrio deles com a natureza gera esse dinamismo. Ou seja, como eu falei, você percebe na natureza. Quando a natureza mais ela trabalha, mais energia ela produz. Nós que estamos em estado de desequilíbrio, quanto mais a gente trabalha, mais a gente fica cansado. Então isso demonstra sim já um desequilíbrio na gente. A lei da dinâmica. Espíritos de classe única, eles estão isso, ó. Olha lá, homens podem se comunicar com eles, mas bem presunçoso seria quem pretendesse tê-los constantemente às suas ordens, né? Basicamente, eu não entrei muito profundo nas dimensões, nas subclasses aqui, né? Que, por exemplo, dos espíritos inferiores aqui tem 9 classes ou 10 classes, né? Mas para deixar bem explicadinho. Então, há de se ter, se você quer ser um projetor astral, se você quer ser uma pessoa que está atrás de ocultismo, de uma linha eclética, de uma espiritualidade profunda, abrir mão dos preconceitos com relação a isso. Por exemplo, um exemplo final, existe nos umbrais, nos espíritos desorganizados, ainda aqueles que dominam pelo medo, que decidiram ser moradores dos umbrais, ainda para poder segurar aqueles obsessores pesados lá. E indiretamente eles fazem um trabalho até legal, porque através do medo eles não deixam que eles venham muito para cá. Tem espíritos assim lá. Há de tudo nos umbrais, de tudo o que você pensar. Primeiro que pense, a população de lá é muito maior do que a da Terra, é um universo, uma dimensão muito maior do que a nossa, e você está inserido nela. Então, quando você achar que você for morrer e você vai para o umbral, você já está nos umbrais. Pense nisso. Pense muito como que você está por dentro. Como que está a sua energia, como que anda a sua vida, o seu pensamento. Ou seja, está muito dentro de você isso. Você observa só os seus desejos, não é? Só os desejos, o controle do desejo. Olha como que já é difícil você se livrar do magnetismo. E uma dica que os mentores deram até para um amigo espiritual nosso, um amigo espiritualista, para você que está sentindo que nesse momento, por exemplo, é quase uma mudança de tema aqui, mas não é não. Que a sua espiritualidade anda meio baixa, não se fica só preocupado com isso. Tá? Por causa que nesse momento de desencarne, por exemplo, nesse momento que o nosso umbral aqui encarnado está passando, nesse momento de morte, existem muitas cremações e tipos de pensamentos com relação à morte, ainda mais por causa da cremação também de muitos corpos antes do tempo. Há uma energia magnética que fica nessa alcova da gente aqui nesse mundo, em volta do nosso planeta, que realmente tornou o nosso mundo um pouco mais denso, sensivelmente à espiritualidade. Então, eu mesmo senti muito disso. Eu estava me perguntando por que até hoje. Por que a gente ficou tão difícil para ter um acesso? Ficou tão complicado para poder sentir de novo aquela energia toda que vinha, né? Deu uma caída. Eu estava achando que era por causa só minha também, mas também não é. Há de se ter uma abertura nisso. Próximo vídeo, vamos falar um pouco sobre curiosidades, sobre relações, né? Como que você pode
trabalhar os seus espíritos. O que esses caras fazem para te enganar? Como que você pode controlar isso, né? Dá pra gente fazer muito tema legal aí. Queria agradecer ao nosso amigo aí que deu o tema. Acho que é o Gabriel. Agora é Matheus. Agora me deu dúvida do nome, viu? Me desculpa. Mas vamos lá. Esse livro é muito bom. Vá com mente aberta. Não caia no fanatismo. Não julgue jamais um espírito, por mais desequilibrado que ele seja. A forma é a ilusão da matéria. O que está por trás disso tudo é o que importa. Então eu não falo somente de questão de você julgar, seja um espírito dele de luzinha fofinha, ser evoluído, e um espírito ser aí um Exu, um treco, sei lá, qualquer coisa que você veja que seja fazendo um trabalho de mentor. Não julga pela forma da religiosidade do seu próximo, não julga a forma com que o seu outro se conecta, o seu próximo aí se conecta espiritualmente, se ele faz uma cerimoniazinha dele, se ele faz o ritualzinho dele, se ele tem um altar aí de quimbanda, se ele tem um altar católico, se ele adora santos, se ele é testemunho de Jeová. Não julga. A espiritualidade não tá nem aí para sua forma de conexão. Ela está muito mais ligada à sua consciência e à sua moral e compromisso com o amor ao próximo. Ela não está nem um pouco importando se você acende vela, se você faz oferenda, se você reza terço. É muito mais o que você faz com isso, de bom, de útil e de verdadeiro. Então, antes de ser um apontador de dedo, que essa atitude aqui é a atitude de obsessor, ele que fez, ele tá errado. Olha, sujeira na ponta do dedo. Ele tá errado. E eu tô julgando. Aponta sempre pra si, dá uma olhada. Então não seja um obsessor. Por mais que você esteja ainda nesse estágio de desequilíbrio, eu estou nesse estágio de desequilíbrio tentando me controlar. Pensa nisso. Olha o tanto que é difícil eu não ser uma criatura umbralina mequetrefe. Eu não vou cobrar isso do meu irmão, não. Leiam. Muito bom. Então na próxima, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre algumas coisas ali. Boa sintonia para vocês. Dá uma orada mesmo pelo mundo que tá precisando. Se mantenham em prece. Se mantenham em sintonia. Peça para o seu mentor dar uma fluidificada para você de vez em quando. É muito simples, não precisa de levar água em centro espírita não. Pega um copinho d'água, põe ele ali do ladinho da cama antes de dormir. Dá uma rezadinha. Junta as mãos ali, não importa o objeto da sua fé. Peça para o seu mentor, para o seu anjo da guarda, para o seu anjo guia, sei lá qual é o nome que você dê. Peça para ele fluidificar para você, dar uma energizada nessa água. Já que os centros estão fechados, as pessoas sentem necessidade sim de às vezes tomar um passe, de ir numa casa esotérica, de uma missa, às vezes está fechado por causa do corona. Isso ajuda. Durante um banho. Seja esperto. Muita luz, muita paz e até mais.